A gente vai falar a respeito. O livro de Romanos é uma carta que você consegue, num piscar de olho, esvaziar uma igreja rapidinho. Porque o livro de Romanos mostra a realidade do nosso interior e não do nosso exterior. Amém? A Bíblia diz que ainda que o homem exterior se corrompa, o interior se renova dia após dia. Todo dia ele se renova. Por quê? Porque Paulo fala assim, olha, ainda que eu sirvo a Deus com a minha mente, o meu corpo ainda ele é escravo do pecado. Eu fui comprado como escravo. A gente é escravo do pecado. Ou, digamos assim, pastor, mas eu fui resgatado por Cristo, mas ainda o corpo do pecado habita dentro de vocês. Se vocês não tiverem que lutar constantemente contra o pecado, vocês vão cair. Não é porque Cristo resgatou que você não vai pecar. Não é que Cristo comprou que você não vai cair. A vigilância acerca do pecado é da nossa parte. É como eu falo, e falei em algumas reuniões, alguns cultos, se você quiser trair sua esposa hoje, marido, você vai lá na esquina e trai. Ela não, isso não vai ter, pode ser certeza que eu vou falar agora. Se você quiser hoje, agora, lá na esquina, trair a sua esposa, você trai. Se você, mulher, quiser fazer o mesmo, você vai conseguir fazer o mesmo. Sem intervenção de ninguém. Sem intervenção de ninguém. Porque essa é a natureza do homem. O homem já é caído, é falido desde a fundação do mundo. Ou seja, não lá antes de Adão e Eva, porque a gente recebemos essa marca dos primeiros pais. E quando Paulo fala que o nosso interior se renova dia após dia, é porque ele sabe que a carne ela é maligna. A carne sente desejo constantemente, todo dia. Todo dia você sente desejo de pecar. Não é de vez em quando. Não é uma vez por mês. Não é somente quando você deixa de orar, deixa de se consagrar. Pior é quando você se consagra, aí que vem a tentação. Você pode ver que quando você ora, você jejua, quando você se entrega para a santificação, é o momento que o diabo mais age. O diabo vai tentar fazer você cair. Você pode ver que o diabo não tentou Jesus quando Jesus não estava em consagração. O diabo tentou Jesus quando ele estava em jejum. É ou não é? Consagração. Então o diabo vai tentar a gente, porque ele sabe que a nossa luta é contra nós mesmos. É contra a nossa carne. Você quer vencer o diabo? Pastor, eu quero. Então vença você mesmo. Vença a mentira, a língua grande que talvez está batendo no chão. Os olhos altivos, os pensamentos diabólicos. Que muitas das vezes paira sobre a mente de muitos dentro da igreja. Quando a gente olha para a palavra da verdade, eu não tenho medo de falar isso, meu amigo. A igreja de Cristo, ela é sim um lugar para que os salvos se manifestem. Mas também vai se manifestar o filho do diabo. E a Bíblia mesmo diz que aquele que peca é do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. Na igreja não são todos filhos de Deus. Na igreja não são todos nascidos de Deus, não. Na igreja não são todos comprados pelo sangue, não são. Bom queria eu que fosse, que tudo seria diferente, o temor seria diferente, o momento do culto seria diferente, a meia hora antes da oração seria diferente, você não chegaria atrasado na igreja, você chegaria antes do culto começar. Se eu pedir para levantar a mão aqui, quantas pessoas trabalharam hoje? Foram bem poucas pessoas que trabalharam hoje. Mas é aquilo que a gente sempre fala, a igreja de Cristo, ou o evangelho de Cristo, ele nunca foi prioridade na nossa vida, porque a partir do momento que ele for prioridade, a gente começa a agir de forma diferente. Amém? Você chega atrasado no seu trabalho? Não chega não? Então o seu trabalho é muito mais importante que a igreja. Muito mais importante. Se o seu patrão pedir para você chegar meia hora antes, você chega. E não fala nada, você engole seco. E tem que chegar. Mas a gente tem meia hora antes de oração e ninguém faz nada, não tem problema. Não sou eu que preciso, claro que eu preciso de Deus, de fato, assim como vocês, mas a conversão, ela sempre parte do lado de dentro. Amém? Eu estou falando isso para todos. Amém? Estou falando isso para mim, para vocês, porque a igreja, meu amigo, está se esfriando de tal maneira que, se não tiver um despertamento urgente, pode ter certeza, a igreja sem mácula também vai em direção ao inferno. Porque a igreja sem mácula prega a verdade. O que adianta? Se os membros não fazem a sua parte. Porque a igreja sem mácula é uma igreja que mostra as doutrinas da graça, os 5 pontos das doutrinas da graça. Nós revelamos o caráter doutrinário da palavra, mostramos o que Deus quer na vida do homem, mas a gente não, muitas das vezes, não cumprimos o que a palavra fala. Isso é o que acontece dentro da igreja. Muitos são cristãos dessa maneira, um cristão falido, um cristão morto, um cristão frio, um cristão que não conheceu a Cristo de fato e de verdade, um cristão que não foi regenerado. Porque Atos capítulo 2, 42 diz que o povo
todos os dias, alegres, unânimes, permaneciam no templo, na oração, no partir do pão, nas ações de graça. A Bíblia diz que a Bíblia diz assim, ó, que em cada alma havia temor e singeleza de espírito, coisa totalmente diferente da nossa igreja hoje em dia. Porque, como eu sempre falo, eu não só olho para o culto antes da reunião das pessoas, não são poucas pessoas, meu Deus do céu, são muitas pessoas. A gente olha para terça-feira, tem 2, quantas pessoas vêm na oração essa terça? 2. Aí eu pergunto para vocês, meu Deus do céu, tem pessoas que estão em casa sem fazer nada, mas tem pessoas orando aqui na igreja. Quinta-feira, tem pessoas que ficam em casa sem fazer nada, mas a igreja aqui e o povo em oração, e muitas das vezes por vocês, e não vai acontecer nada na vida de vocês, porque não parte da gente. Eu estava falando com o Henrique, estava falando com o Joctan, falei com o Valmor, falei com algumas pessoas que a oração de Moisés, ela não mudou o povo, ela não fez a ira de Deus cessar diante do povo, porque o povo morreu no deserto. A Bíblia diz que o povo foi consumido pelos animais terrestres, os animais praticamente do deserto, devoravam os corpos que caíram no chão. Não, Moisés orou, falou: Senhor, se o Senhor acabar com esse povo, arrisca o meu nome do teu livro, então, e acaba com esse povo. Deus destruiu o povo. Você acha que Deus, ele queria, de fato, que a oração de Moisés fosse em prol de um povo rebelde? A oração de Jeremias foi ouvida? Não foi ouvida, foi para ele. Teve uma boa posição para ele, mas não para o povo. Aí a gente vê a oração de Jonas, que praticamente Jonas, quando vai para a cidade de Nínive, e vai pregar para a cidade de Nínive, Deus não destruiu a cidade de Nínive? Hein, pessoal? Destruiu, mas a Bíblia fala que o povo se converteu. A Bíblia fala que o povo jejuou, até os animais jejuaram, mas Deus destruiu, lá na frente Deus destruiu, por causa do pecado do povo. A oração de Jó, a oração de Ló, que a Bíblia diz que Ló era um homem piedoso, que orava pela transgressão de Sodoma e Gomorra, mas não impediu de Deus matar todo mundo, não. Então a nossa oração não vai fazer nada para vocês, nada. A nossa oração vai fazer para a gente, mas para vocês não vai fazer nada. Eu digo para aqueles que não têm interesse pela oração, que preferem mais sua televisão. Se você acha que a sua televisão ela é muito mais ágil do que a palavra, quebra aquela porcaria. Se você acha que o seu celular é muito mais eficaz do que a oração, quebra essa porcaria. Joga no lixo, meu Deus, porque pessoas estão indo para o inferno por causa dessas porcaria de entretenimento e não estão se tocando, estão frias. Aí ouve um sermão mais pesado, ouve uma palavra mais dura para mostrar a realidade, aí ela fala assim: não, peraí, está errado, Então, eu não vou dizer que a gente conversa no último dia, porque eu sei o lugar que eu vou. Amém? Romanos capítulo 8, versículo 12, diz assim, olha só. Romanos capítulo 8, versículo 12. É como eu digo, essa carta de Romanos é muito fácil você conseguir esvaziar uma igreja, porque o livro de Romanos, ele esvazia toda a excelência de obras do homem. Para você, eu não ia pregar sobre isso, até falei com o Henrique, com algumas pessoas, com o Joctan também, estava falando. Eu estava vendo um texto de Isaías. Está aí tua Bíblia, Joctan, por gentileza? Aquela Bíblia judaica. Você sabe que a Bíblia diz que as nossas obras, ela é como trapo de imundícia. É Isaías capítulo, versículo 6, né? Obrigado. Deixa eu ver aqui. É que a Bíblia dele é dos originais. É muito boa essa Bíblia aqui. É uma Bíblia judaica. E eu estava pesquisando e deixa eu ver aqui se eu acho. Aqui. Isaías 64, 6. Abre aí por gentileza. Isaías 64, 6. Isaías capítulo 64. A gente vai ler o Romanos, tá? Mas eu só quero mostrar. Eu não ia pregar esse Isaías, mas eu preciso mostrar uma coisa para vocês que talvez
não causa tanto impacto como está escrito nos originais. Isaías 64:6 diz assim: mas todos nós somos o quê? Como o quê, gente? Isaías está falando assim, ó, mas todos nós, a gente é como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia, todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Já ninguém há quem invoque o teu nome, que se desperte e te detenha, porque escondes de nós o rosto, e nos consomes por causa das nossas iniquidades. Isso a nossa Bíblia fala, né? Eu vou me constranger falar isso, mas eu vou obrigado a ler isso como está no original. Enfim, está escrito e eu não queria falar, porque até a nossa Bíblia traduziu dessa maneira para não constranger mesmo. Mas o original não adulterou o original. Olha o que o original fala: pasme você, mulheres, que vocês praticamente vão saber do que eu vou falar agora. E os homens vão ter uma breve reflexão do que uma mulher passa e do que a Bíblia está mostrando que é as nossas obras. O original fala assim: todos nós somos como os impuros, todos os nossos atos de justiça são como trapos de menstruação. O original fala isso, a Bíblia fala isso. Está escrito aqui, você quer ler? Imagina a nossa, me perdoe, isso me constrange mesmo, me constrange. A mulher, quando está naqueles dias, hoje você tem algo mais higiênico, né? Que é o absorvente, né? Você tem isso. Antigamente não tinha. A mulher tinha que pegar um trapo. Já viu aquela estopa, que é um monte de pano? A mulher tinha que pegar esse trapo e colocar nas suas partes, porque estava lá sangrando. E a mulher pegava depois de um tempo, aquele pano e tinha que jogar longe, porque você sabe como é que funciona, né? Eu não vou entrar em detalhe. A Bíblia diz que as nossas obras é igualzinho esse pano de menstruação, igualzinho. E aí? É de constranger mesmo. É de mostrar a realidade do que é as obras dos homens. E se a gente não se esforçar para ser melhor, meu amigo, nós vamos, é como eu falo, né? Obrigado, Gitão. Se a gente pudesse, obrigado. Se a gente pudesse sentir o cheiro do nosso pecado, a gente não suportaria ficar nem diante da gente. Se a gente pudesse sentir o cheiro do nosso pecado trancado numa sala, a gente não ficaria ali dentro. Porque as nossas obras é como trapo de menstruação. Imagina você, é por isso que eu falo, as pessoas não mostram essa realidade. Por isso que eu falo, é bom você ir para o original. Porque muitas das vezes a nossa Bíblia vai reter um pouco daquilo que é escândalo. Ela vai reter um pouco daquilo que vai abalar muitas pessoas. Então, quando você, mulher, olhar para as suas obras, lembre-se do seu ciclo. Você, homem, quando olhar para as suas obras, lembre do ciclo da sua mulher. É simples. Para você ver que o que você faz para Deus não interessa. Não vai mudar o caráter de Deus, não vai mudar o que Deus é, não vai chamar a atenção de... Não vai. Porque nós somos impuros. A Bíblia mesmo diz que somos imundos. Romanos diz que somos inúteis. Olha o que é a vida do homem, meu Deus. Então, por isso que nós temos que ser melhores a cada dia. Não melhores que os outros, melhor que nós mesmos. A partir do momento que você tenta ser melhor que os outros, a Bíblia diz que Deus abate o soberbo, mas Ele dá graça aos humildes. Quando nós olhamos para a palavra da verdade, é mais viável. Quanto mais eu recebo, menos eu tenho que ser. Independente de conhecimento, independente de status dentro da igreja, um obreiro, um auxiliar, um pastor, seja o conhecimento que você tem, quanto mais você recebe, menos você tem que ser. O próprio Cristo disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. O próprio Cristo lavava os pés dos discípulos. E hoje a gente não vê essa humildade nas pessoas dentro da igreja, não vê, infelizmente. É quem mais pode ser melhor que o outro, é quem mais pode puxar o tapete do outro, ou seja, quem mais pode passar por cima do outro, ignorância, soberba e prepotência. E a igreja está indo de mal a pior por causa disso. Porque nós temos liberdade para chegar diante de Deus e falar com Ele, mas o nosso pecado e a nossa arrogância impede. A Bíblia sim diz que o homem que trata a sua mulher mal, sua oração não é ouvida, mas da mesma maneira que você entrar diante de Deus com pecado, você também não vai ser ouvido. Não vai, não adianta.
a Bíblia diz que nós não podemos enganar Deus. Seja todavia Deus verdadeiro e o homem mentiroso. A Bíblia mesmo fala isso. Então, quando nós olhamos para a palavra, e principalmente para Romanos capítulo 8, a gente vê através da palavra capítulo 8, 12. Capítulo 8, 12. Então, o que a própria palavra, ela mostra o que é o homem. Eu vou ler aqui, eu vou falar para vocês. Todos acharam? Romanos capítulo 8, versículo 12. Filhos e herdeiros. Assim, pois, irmãos, nós somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de... Essa parte é a principal da pregação. Porém, recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém? Quando nós nascemos, a nossa natureza é caída. Quando nós viemos ao mundo, todos nós nascemos no pecado, todos que estão aqui. A nossa natureza é caída. O homem não é pecador porque ele peca. Ele peca por isso que ele é pecador. Há uma marca dentro da gente de mostrar que o homem não tem bem nenhum. O próprio livro de Romanos fala isso. Não temos escolha. Nós possuímos essa marca em nossa carne até mesmo depois de convertido. Você é convertido hoje? Sim ou não? Você não tem desejo de pecar? Sim ou não? Claro que tem. Todos têm. Eu tenho desejo de pecar. A minha carne grita por isso. Vocês têm desejo de pecar. A sua carne grita por isso. E como eu falei, não é uma vez por mês, não é uma vez por semana, é todo dia. Gálatas 5,16 diz, como nós pregamos semana passada, que a carne e o espírito se opõem um contra o outro, para que a gente não venha fazer o que nós queremos. Então há uma guerra constante dentro da gente, porque nós fomos vendidos como escravo, mas a nossa mente é livre. Você pode ver que os dois membros do nosso corpo que guerreia contra si, é o que está instaurado dentro da gente, a mente e o corpo. É como se duas pessoas que não se dessem, morassem na mesma casa. Não vai bater, não vão se dar, vai ter briga constante, é ou não é? Vai ter uma briga constante, todo dia, ou seja, o pecado ele é inato na nossa vida. É algo que vai viver com a gente até o último dia. Nós possuímos essa mancha em nossa carne, até mesmo, como eu acabei de falar, depois da conversão. O pecado viverá com o homem até o momento em que o nosso corpo será reduzido ao pó. O pecado vai viver com a gente até o momento que o fôlego de vida for tirado da gente, até que a nossa carne vire pó. Esse momento sim, depois que nós viramos pó, o pecado ele é morto. Mas aqueles que subirão com Cristo, subirão com o corpo glorificado. Aqueles que irão para o tormento eterno, aí, meu amigo, você está indo porque, como a gente pregou semana retrasada, estaremos praticamente sendo julgados pelas nossas próprias obras. Não é a sociedade que corrompe o homem, é o homem que corrompe a sociedade, porque a sociedade é feita pelo homem, não é? E o homem com a sua natureza caída, também torna a sociedade caída. O homem com a sua natureza corrompida, também da mesma forma, ele corrompe a sociedade, com a sua natureza corrompida e caída. O primeiro pecado que cometemos, ninguém nos ensinou. A nossa mãe, nem o nosso pai nos ensinou. Porque muitas das vezes o primeiro pecado ainda foi cometido contra eles mesmos. Quem aqui que nunca mentiu? Eu não. E não foi uma vez, foi várias vezes. Ou muitos que ainda continuam mentindo. Eu não. Mentirosos. Continuam na mentira.
Mas isso a gente não aprendeu de ninguém. Afinal de contas, quando você era criança, você aprendeu a mentir quando era criança. Eu lembro. Você não teve aula para aprender a mentir. Isso você já sabia, porque isso estava na sua natureza. Eu acho que todos aqui já contaram uma mentira, e não é uma, é várias, né? A gente não precisa ter aula para aprender a mentir, para aprender a praguejar. A gente não precisa ter aula para xingar, para soltar palavras ociosas ou quaisquer palavras ociosas de nossa boca. Nós somos bons em fazer isso. Você talvez quando se irou e xingou, você não precisou de uma aula para xingar. Você já sabia, porque você nasceu com isso. Eu não sei se alguém aqui já assistiu, ou no TikTok, ou na internet, um castor. Já viu como é que é um castor? Aquele bichinho com a sua aba, com o seu rabinho achatado, comprido, já viu? O castor, ele faz represa, ele faz fortaleza. Já viu como é que é? Na beira de uma cachoeira, na beira de uma represa, ele vai e começa a pegar galhos de árvore e começa a colocar na descida daquela represa. E ele cria uma barreira. Esse é o trabalho do castor. Se você pesquisar na internet, castor construindo uma represa em casa. Tem uma família nos Estados Unidos que eles acharam um castorzinho filhote pequeno. Eles acharam jogado na rua, porque lá nos Estados Unidos tem muito. Aí eles pegaram e levaram para casa. E esse castor foi crescendo. E crescendo dentro de casa. E quando ele estava crescendo, as pessoas que pegaram esse castor, adotaram esse castor, eles começaram a filmar esse castorzinho, pegando uns bichinhos de pelúcia, e esse castor começou a construir represa, começou a construir barreiras. Ninguém ensinou esse castor a fazer isso, é da sua natureza. Esse castorzinho não viu nem o seu pai, nem a sua mãe fazer isso. É da natureza dele. E essa família começou a filmar esse castorzinho, a fazer aquela represa. Por quê? Porque já estava dentro dele. Isso é da natureza do castor. Assim como é da nossa natureza xingar, assim como é da nossa natureza mentir, assim como é da nossa natureza passar por cima dos outros. Quando nós viemos ao mundo, nós fomos programados para pecar. A nossa natureza é uma herança. Perdão. A nossa natureza, ela é uma herança que nós recebemos dos nossos primeiros pais, que romperam a aliança com Deus. E todas as pessoas que nasceram após Adão e Eva foram manchadas com essa marca do pecado, todos. Por isso que a Bíblia diz que não há um justo sequer, não há quem faça o bem. A nossa natureza é essa, é um engano, é se dar bem a qualquer custo, é de puxar o tapete do outro. Interessante que tudo que eu possuo de ferramenta ético são para que nós possamos se tornar melhores e não piores. Como eu falei, você não tem aula para mentir. Amanhã a gente vai ter uma aula lá na comunidade de como eu aprendo a mentir. Tem isso? Não. Você tem praticamente palestras éticas, que a ética, a etnia. O que significa a palavra ética? É a ciência que estuda os juízos morais, que estuda a moralidade do homem. Então o homem, toda aula que o homem tem de ética é para melhor, é para ser melhor, é para ser um homem íntegro, é para ser um homem reto. Você não vem para a igreja para ser pior, você não vem para a igreja para praguejar alguém, para lançar uma praga para alguém, você não vem para a igreja para aprender a fazer macumba, você vem para a igreja sempre para aprender a ser pessoas melhores, por mais que é difícil, porque a nossa natureza não nos cabe a fazer isso. Então nós não conseguimos fazer o bem porque ele não habita dentro da gente. Eu faço uma pergunta para vocês agora: quantas vezes vocês respiraram essa manhã? Você consegue contar? Quantas vezes vocês respiraram? Não consegue? Por que você não consegue falar? Nem mesmo, por que você não consegue falar? Quantas vezes você respirou? Porque nem mesmo você consegue prestar atenção em sua respiração, ao menos que, eu acabo falando para vocês agora. Agora você consegue sentir a sua respiração, consegue? Porque eu falei para vocês, mas até o momento era uma coisa natural. Você estava fazendo isso sem esforço nenhum. Por quê? Porque isso faz parte da sua natureza.
E tudo que faz parte da sua natureza, da nossa natureza, nós fizemos sem esforço nenhum. Nós fizemos sem nenhum esforço. Paulo, no capítulo 7:14, ele diz: porque bem sabemos que a lei é espiritual, porém eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Paulo estava falando assim: a lei, ela é boa, a lei, ela é espiritual, mas todavia eu sou carnal, eu sou vendido ao pecado, porque nem mesmo eu compreendo, Paulo fala assim no 7:15, nem mesmo eu compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que eu prefiro, e sim o que eu detesto. Paulo está falando assim: meu Deus, eu não consigo compreender a minha vida, eu não consigo compreender o meu próprio modo de agir, porque eu não faço o que eu prefiro, eu não consigo fazer o que eu quero, e sim o que eu detesto. Você pode ver que quando você cai, você peca, algumas pessoas constrangem. Bom, eu acho que algumas pessoas se constrangem, outras já não. Paulo fala assim: ora, se eu faço o que eu não quero, eu consinto com a lei que é boa, porque eu conheci o pecado pela lei. Se a lei não fosse boa, eu não conheceria o pecado. Foi a lei que mostrou o pecado da minha vida, amém? Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, Paulo fala, mas o pecado que habita em mim. Paulo estava mostrando que o pecado que ele cometia, Paulo estava mostrando que o seu caráter pecaminoso que ele cometia não era algo praticamente da índole dele, que ele queria, porque ele falava: eu quero fazer o bem, mas eu não consigo, eu acabo fazendo o que eu detesto, eu acabo fazendo aquilo que é mal, tanto diante dos meus olhos, quanto diante dos olhos de Deus, porque eu sei que em mim, isso é na minha carne, Paulo fala, não habita bem nenhum. Paulo está falando assim: olha, eu sei que dentro de... O apóstolo Paulo, o maior fundador de igreja, o maior plantador de igreja, ele fala assim: porque eu sei que em mim, isso é na minha carne, não habita bem nenhum sequer. Por isso nós pregamos sábado passado: praticou boas obras. O que a palavra fala? Que as boas obras foram preparadas por Deus de antemão para que nós pudéssemos andar nelas. Para que a gente pudesse andar nelas. Volto a frisar mais uma vez que a gente fala quase todo culto. O que as pessoas veem de bom em mim é quem? É Cristo. E o que vê de mal sou eu mesmo. É a minha carne, é a minha natureza. Paulo fala: porém não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu o quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Paulo está falando assim: ó, quando eu faço algo que é errado, não sou eu que quero fazer, mas é o pecado que habita em mim. Se você não sente, eu digo uma coisa para cada um de vocês aqui: se vocês não sentem a batalha da carne contra o espírito e do espírito contra a carne, verifique-se se você ainda tem pulso, porque talvez você está morto. Talvez você está morto. Se você é um cristão, que vamos lá, se você fala assim: pastor, eu não nasci para ser cristão, por quê? Meu Deus, é uma guerra constante, é todo dia, minha carne gritando, querendo pecar, é todo dia eu, homem, talvez ali com o celular na mão, querendo assistir um filme de prostituição, de pornografia, talvez me aliviar com a sensualidade, é todo dia essa luta, é todo dia esse pecado, eu querendo talvez passar por cima do outro, para me sair bem nessa questão, mas eu não consigo, eu acabo cedendo. Essa é a sua natureza. Bem-vindo à sua natureza. Porque Paulo também fala isso: eu quero fazer o bem, eu tento fazer o bem, mas eu não consigo, porque o pecado habita dentro de mim, essa é a minha natureza. Então quando você fala assim: pastor, eu estou lutando, meu Deus, eu chego em casa, eu oro na igreja, eu luto, eu me constranjo de tal maneira que eu falo: meu Deus, será que eu sou convertido? Sim, você é convertido, porque você luta contra isso, amém? Você luta contra você mesmo, contra o seu pecado, contra a sua vontade. E é um dos maiores sinais que você é convertido quando você luta. Quando você luta contra a sua própria vontade. O pecado, ele é igual roupa suja. Se não lavar todo dia, meu amigo, acaba acumulando, depois vai dar muito trabalho para lavar. É igual roupa suja. Se você não confessar seu pecado todo dia,
lá na frente vai ser muito difícil. Muito difícil. Porque o pecado também ele se acumula. Como assim, pastor? É como eu sempre falo, a gente estava debatendo um dia aqui, em roda na quinta-feira, se as pessoas que se suicidam, elas vão para o inferno e não têm direito de salvação. E algumas pessoas usam a expressão, pastor, ele se matou, não deu tempo de ele pedir perdão, então ele não tem salvação. Pois bem, então todo o pecado que você cometeu, você confessou. É ou não é? Confessaram? Não. Você seria hipócrita de você falar que desde o primeiro pecado que você cometeu, você tem confessado ele. Você não confessou. Mas quanto mais nós confessamos, mais nós somos, como diz a expressão, purgado dos nossos pecados. Amém? Quanto mais nós confessamos os nossos pecados, mais limpo do mesmo nós somos. Porque a Bíblia mesmo diz que quando nós julgamos os nossos pecados aqui, nós não seremos julgados pelo mesmo lá em cima. Não seremos. Então o pecado, ele é igual roupa suja, igualzinho. Ou seja, assim é o pecado. Quanto mais ele se acumula, mais vai ser difícil. Mais vai ser difícil para você ser purificado por eles. Amém? J.C. Ryle, um grande pregador reformado, diz que o pecado começa como a teia de aranha, mas ele torna-se uma camisa de força. Foi feita uma pesquisa que um dos materiais mais resistentes na natureza que existe é a teia de aranha. Sabia disso? Poxa, mas é apenas um fio. Deixa ela fazer uma teia de todo tamanho para ver se você consegue se atravessar naquela teia. Não consegue. É assim que é o pecado. J.C. Ryle diz a mesma coisa, que o pecado começa como uma teia, um simples fio, uma simples fita. Daqui a pouco ele torna-se uma camisa de força, você não consegue mais se libertar, você não consegue mais se livrar. O que Paulo está querendo falar no capítulo 8:12 em diante é que nós temos, a nova tradução da linguagem de hoje diz, que nós temos uma obrigação de não vivermos mais de acordo com a nossa natureza humana. É uma obrigação. Por que Paulo fala que é uma obrigação? Porque se você, como diz no verso 13, ele diz que se nós vivermos de acordo com a natureza humana, certamente nós vamos morrer espiritualmente. E se pelo Espírito de Deus nós matarmos as nossas ações pecaminosas, nós viveremos espiritualmente falando. Então a Bíblia fala assim, se nós, através da palavra de Deus, como nós temos uma obrigação de não viver de acordo com a nossa natureza humana, fazendo isso, a Bíblia diz que pelo Espírito de Deus nós matamos, através do Espírito de Deus, nós matarmos as nossas ações pecaminosas, nós viveremos. Porém, se nós cedermos à tentação e ao pecado, a Bíblia diz que nós vamos morrer espiritualmente. Por que as pessoas estão mortas espiritualmente? Por que acontece o que eu acabei de falar no começo do culto? Porque as pessoas não lutam contra si mesmas, não lutam contra a sua vontade, não lutam contra a sua carne, não lutam contra o seu desejo, não lutam contra a sua mente. Ela acha que é uma coisa normal. Eu volto a falar o que Paul Washer sempre fala. É um dos maiores pregadores reformados da nossa atualidade, um pregador que eu muito gosto, Paul Washer. Ele diz que se nós, durante o culto, pudesse colocar um cabo na mente de todos aqui, individualmente, colocasse um cabo na sua mente e colocasse um telão na parede da igreja e passasse no telão o que passou só hoje na sua mente, você sairia correndo daqui. Você não suportaria ficar aqui, de tanta podridão que passou na sua mente. Não é? Prostituição, desejo de promiscuidade, lascívia, pessoas que planejam a maldade. Então, para você ver o quanto que a nossa mente é corrompida e caída, mas Paulo fala que nós temos obrigação de lutar contra a nossa mente. Então, Paulo fala, eu falo através da palavra, como que eu posso de fato matar as ações pecaminosas, se essa que é a natureza do homem? Como é que eu posso praticamente lutar contra as ações do pecado que habita na minha vida, se essa que é a natureza nossa natureza?
Se realmente o homem nasceu para pecar, ou realmente essa é a marca do homem, isso tudo só é possível você se livrar através de um mecanismo que a gente acabou de ler, um único mecanismo que a gente acabou de ler, e eu pedi para você repetir qual que é. A adoção. A adoção. Isso tudo só é possível através da adoção. Por quê? Agora eu vou chegar na questão da coisa. O que Paulo quer, o que Paulo fala no versículo 8:15, o que ele está querendo falar? Veja, que interessante, quando a palavra nos chama de filho de Deus, ela deixa bem claro que o mecanismo para você ser um filho de Deus não é pela filiação natural. Você não se torna filho de Deus naturalmente. Você não é chamado de filho de Deus porque você nasceu filho de Deus. Não, a Bíblia não fala isso. Esse texto está mostrando, ao contrário, que você não é um filho natural de Deus. Você veio ao mundo longe de Deus. Você veio ao mundo afastado de Deus. Você veio ao mundo já com a marca do pecado, já carregado com essa mancha do pecado, afastado de Deus, afastado dele. Então eu não posso ser chamado filho naturalmente de Deus, não. Porque se eu fosse filho natural de Deus, já quando eu tinha nascido, eu já seria purificado pelo sangue. Amém? Muitas pessoas aqui conheceram a Cristo já há 1 ano atrás, há 2 anos atrás, há 10 anos atrás, e o resto da sua vida foi envolto do pecado, da iniquidade. Realmente, se fossem filhos de Deus, nascidos naturalmente, não teriam cometido tal ato. Mas a Bíblia usa a expressão adoção. Somos filhos de adoção de Cristo Jesus. O padrão dessa filiação aqui, que é o assunto que eu vou mostrar para vocês, é o único assunto que mostra que vocês se tornam filhos de Deus somente através da adoção. E existem várias passagens da Bíblia que mostram que somos filhos de Deus, porém filhos de adoção. Quer marcar no seu caderno aí? Marca aí o que a gente acabou de ler. Romanos capítulo 8:15 fala que nós somos filhos de adoção de Cristo Jesus. Romanos capítulo 8:23 fala que somos filhos por adoção. Gálatas capítulo 4, versículo 5, também fala que fomos comprados por Cristo e somos chamados de filho de adoção de Cristo. E Efésios, também muito conhecido, capítulo 1, versículo 5, que diz, todo mundo sabe que é um dos versículos que praticamente os calvinistas usam, que ele nos escolheu antes da fundação do mundo e fomos comprados ou chamados e somos filhos de adoção de Cristo Jesus. Ou seja, todas essas passagens demonstram que tudo só foi possível através do quê? Da adoção. Mas afinal, por que a Bíblia me apresenta como filho adotivo e não legítimo? Eu não vou fazer essa pergunta, talvez a pessoa se constranja ou não, mas não sei, talvez sim, talvez não. Tenha pessoas aqui que foram adotadas. Pessoas aqui que foram adotadas. Porque a nossa natureza caída não é compatível com a natureza de Deus, a natureza santa de Deus. Por quê? Por que realmente nós não somos chamados filhos legítimos de Deus? Porque a natureza de Deus é santa e a nossa natureza é caída. Porque a nossa natureza é corrompida. Abacuque fala que Deus é tão puro de olhos que não pode contemplar a maldade. E nós nascemos na maldade. Então não bate. Não tem como dizer que nós somos filhos legítimos de Deus. Não tem como dizer que nós somos filhos de natureza de Cristo. Deus é perfeito, porém nós não nascemos perfeito. Você pode até ter nascido perfeito fisicamente ou interiormente perfeito, vamos lá, mas não com o seu caráter interior de cultura perfeito. É ou não é? Por exemplo, o que é ser salvo? Eu vou dar um exemplo para você poder entender. O que é ser salvo? A palavra no grego, no Novo Testamento, quando se refere à salvação, ela mostra, meu amigo, a figura de um resgate. Nós fomos resgatados.
Aí eu pergunto para vocês, foi resgatado, e o resgate tem tudo a ver com a adoção, porque se fôssemos legítimo filho de Deus, ele nos resgatou do quê? Ele nos resgatou para quê? Se nós fôssemos de fato filhos de Deus, por que ele nos resgataria? É ou não é? Vamos botar um exemplo aqui. Um pai legítimo do seu filho, quando o seu filho sofre um acidente que depende de uma ajuda, profissional, de um corpo de bombeiro, o pai não vai saber aplicar ajuda àquele filho, ele vai chamar logo aquele que sabe fazer, é ou não é? Trazer ajuda, ele vai ligar para o corpo de bombeiro, porque essa é a profissão, esse é praticamente o caráter de um corpo de bombeiro, é ajudar as pessoas. Ser filho significa ter a mesma natureza, e nós não nascemos com a mesma natureza de Deus, nós não nascemos com essa natureza. Entenda uma coisa, a adoção, ela permite a possibilidade de filhos de natureza diferente da natureza do pai terem a mesma possibilidade de ambos viverem a mesma cultura do pai. Eu não sei se você é adotado, mas você que é adotado, você nasceu numa família totalmente diferente do que aquela que você está hoje. Eu, né? Por exemplo, eu tenho familiares que foram adotados. Eu tenho familiares que saíram fora do Brasil, foram adotados lá na Espanha. Eu tenho parente na Espanha. E essas minhas parentes foram adotadas. Porém, quando elas chegaram lá, elas não sabiam nada da Espanha. O caráter de cultura dos espanhóis são diferentes dos brasileiros. Então, quando elas foram para a Espanha, elas tiveram que aprender a cultura dos espanhóis. Tiveram que aprender a cultura deles, porque a cultura brasileira dela era uma. E a cultura deles lá são totalmente outra. A adoção permite que a pessoa que teve uma criação diferente, a natureza diferente, a origem diferente de viver, digamos assim, até a cultura que a pessoa que adotou tem. Uma família de bom caráter, de boa índole, de boa, uma pessoa que tem uma boa, não digo somente fisionomia, né? Mas uma pessoa que é bem vista pela sociedade. Ela adota alguém de má caráter. Aquela pessoa de má caráter vai pegar os costumes dessa família de boa reputação e ela vai aprender com isso. Amém? Quando você vê um filho adotado, não é incomum que ele comece a falar como os pais que o adotou. Ter o jeito daquela pessoa, ele começa a ter o jeito. Depois de um tempo vai tendo até a mesma semelhança. Você pode ver que é assim. Então a adoção me permite conhecer e conviver com a cultura diferente da minha. A Bíblia fala que nós éramos filhos da ira. Eu já vou mostrar para vocês na Bíblia. Quando nós nascemos, eu acabei de mostrar para vocês que nós nascemos sobre a tutela do pecado, a tutela da lei. O pecado habita dentro da gente, nós carregamos essa marca até o último dia. E até o último dia, até o momento que a gente morrer, nós vamos continuar com essa marca e não há quem arranque esse pecado dentro da gente. Pastor, mas eu tenho Espírito Santo, ele convence do pecado. Então você precisa morrer rápido para você ser salvo. Não é? Você já está salvo, então, pelo fato de a questão do pecado não habitar mais dentro de vocês, mas não é assim. O pecado habita ainda na sua carne mortal, porque essa é a nossa natureza. Mas Deus, quando Ele chama a gente de filho adotivo, mostra que nós não tínhamos a cultura de Deus, nós não tínhamos o caráter de Deus. Assim como o castorzinho que eu falei, esse castorzinho não sabia fazer uma represa, era a natureza dele, não aprendeu com os pais eram humanos. O pai não falou para o castor assim, pega lá as pelúcias e vai fazendo e vai amontoando, você vai fazer uma represa. Não, ele aprendeu com a sua própria natureza. Por que nós somos filhos de adoção de Cristo? Porque quando Ele nos comprou, nós éramos má caráter, nós mentíamos, nós éramos soberbos, nós bebíamos, nós fumávamos, nós falávamos mal dos outros. Por mais que ainda há pessoas assim dentro da igreja que gostam de falar mal dos outros, falar mal dos obreiros, do pastor, do membro, ainda acontece isso, que essas pessoas não pegaram a cultura de Deus, não pegaram. Porque se tivessem pegado essa cultura de Deus, ela seria diferente.
Se Cristo adotou essa pessoa, ela vai começar a ter a mesma cultura de Deus, fazer a mesma coisa que a Bíblia mesmo. Por isso que Paulo fala: sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Se vocês lerem Efésios capítulo 5, versículo 8, diz que éramos filhos das trevas e agora somos luz no Senhor. Andai como filhos da luz. A Bíblia fala assim. Nós éramos filhos das... Está vendo como você não tinha o caráter de Deus? Está vendo por que adoção? Está vendo por que nós somos adotados? Porque nós não tínhamos o caráter de Deus. A Bíblia diz que éramos filhos das trevas. E a Bíblia diz que agora somos luz no Senhor. Aí ele fala: agora, como a gente é luz no Senhor, então nós devemos andar como filhos da luz. Ou seja, trazer a mesma cultura de Deus, andar com a mesma cultura do Pai, não com escândalos, mas trazendo a luz. Ele mesmo fala que nós somos a luz do mundo, nós temos que levar essa luz àqueles que estão em trevas. Para a gente encerrar, olha o que diz Efésios capítulo 2. Vocês estão entendendo, gente? Todos acharam, gente? Olha o que a Bíblia fala: do pecado para a salvação pela graça. Ele vos deu vida, estando vocês como? Mortos aonde? Então vocês estavam vivos ou mortos? Vocês estavam mortos, assim como eu também estava morto. Nos quais, olha o que Paulo fala aos Efésios: nos quais andastes outrora. Ele está falando assim, ó, como vocês andavam antes, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos. Ele está falando que nós éramos filhos da desobediência, nós andávamos na desobediência, nós andávamos segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Aí ele fala no 3, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos do quê? A gente era por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos delitos, nos deu vida juntamente com... A Bíblia fala que qual era a nossa natureza? Filhos da ira e também filhos da desobediência. Mas Deus, com seu riquíssimo amor, ou com a sua misericórdia com que nos amou, nos deu vida, quando nós estávamos mortos. Está vendo o papel da adoção? Está vendo como você era antes de conhecer a Cristo e como você é depois de conhecer a Cristo? Entenda uma coisa, nada provém de você não. Pastor, hoje eu sou uma pessoa boa, hoje eu sou uma pessoa com uma boa índole, com um bom caráter. Não, isso só foi possível por causa da adoção. Você recebeu a cultura do Pai. Então você começa a andar hoje segundo o percurso do Pai, e não mais como você andava antes. Amém, pessoal? Então quando eu olho para a palavra, a cada dia mais que eu olho, eu tenho mais firmeza a respeito da minha salvação. Porque Ele me comprou, Ele colocou dentro de mim a sua cultura, Ele, quando eu estava morto, me deu vida. Eu, quando eu era filho da ira e filho da desobediência, Ele me deu vida quando eu estava morto. Amém? O papel da adoção é tirar aquilo que você era antes para colocar aquilo que provém do céu na sua vida. Amém? Se realmente, como diz Paulo, como diz Paul Walsh, pessoas dizem assim: eu fui salvo por Cristo. E ele pergunta: se você anda da mesma maneira que você andava quando estava no mundo, que Cristo que te salvou? Que Cristo que te resgatou? Não foi o Cristo das Escrituras. Nós entendemos que a nossa natureza é caída, a nossa natureza é corrompida, mas isso não é motivo de a gente dar ênfase para a carne, para alimentar a carne. A Bíblia diz que a carne é
fraca, mas o espírito que é forte. A carne é fraca. E isso não está falando que a carne é fraca para você pecar. É um alerta falando, pessoal, cuidado, a carne é fraca. Cuidado, lá na frente você pode cair. É para mostrar para vocês que lá na frente pode ter um tropeço e muitas das vezes vocês não conseguirem mais se levantar. Amém? Vamos ficar de pé. Em nome de Jesus, fecha os seus olhos.